para tentar participar mais da aula, tá? Então, gente, nessa aula de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que não em termos de desenvolvimento de software, não é complicado o desenvolvimento disso. O que é complicado, sobre o que a gente vai conversar aqui, é a definição do projeto do que deve ser feito, sabe? Por isso que até eu comentei com vocês, né? Venham assistir a aula, porque é uma aula importante. A gente vai conversar aqui sobre relacionamento entre entidades JPA, tá? Então, que entidades são essas? São aquelas classes que a gente já conversou sobre elas no passado, que fazem parte do domínio do problema, daquele back-end que a gente está desenvolvendo, tá? E que são marcadas como entidades, ou seja, elas são anotadas com aquela anotação @entity, né? No caso da gente que está usando Spring Boot, tá? Então, essas entidades que fazem parte do domínio do problema, né, elas constituem informações que são totalmente relacionadas ao tipo de aplicação que a gente está desenvolvendo, né, como a gente já falou. Se a gente está desenvolvendo uma aplicação para uma escola, vai ter aluno, vai ter disciplina, vai ter professor, né, entidades desse tipo. Se a gente está desenvolvendo um site de comércio eletrônico, a gente vai ter produto, vai ter cesta de compras, né, vai ter item de compra, e outras entidades relacionadas a esse domínio do problema dessa aplicação que está sendo desenvolvida, né? Então, essas são as entidades das quais a gente vai falar hoje, ok? Até a aula passada, a gente estava com exemplos bem simples, né? Era até um exemplo de produto, né? De um controle de estoque, e a gente só tinha uma entidade, que era o produto, né? Que mantinha lá o nome do produto, a quantidade de produtos que estava em estoque, o preço daquele produto. Mas esse exemplo é um exemplo muito simples, né? A gente tem uma entidade apenas. Quando a gente vai desenvolver uma aplicação mais realista, né? E especialmente para quem for trabalhar com isso no futuro, tá? Depois que vocês se formarem, vocês vão perceber que essas entidades, se a gente pensar em termos de O ainda, né? Antes de pensar em JPA, né? Porque o que a gente faz aqui quando a gente fala em JPA é esse mapeamento de orientação a objetos para entidade de relacionamento, né? A gente está no mundo O e tem que transformar essas informações de mundo O para o mundo de entidades de entidade de relacionamento, né? De um banco de dados relacional, né? Que é o que a gente está usando aqui no nosso caso. Então, quando a gente vai desenvolver algo mais realista, a gente percebe que essas entidades, elas se relacionam entre elas, né? É muito difícil você desenvolver uma aplicação e você vai ter, suponhamos, né, sei lá, 3 entidades, algo bem simples ainda. Mas mesmo com 3 entidades, que elas não tenham nenhum relacionamento entre elas, né? E um relacionamento O é o seguinte, nesse caso aqui do que a gente está falando hoje, seria uma entidade que tem como atributo um objeto ou uma coleção de objetos que é de outra entidade, tá? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma escola, né, e a gente tem as disciplinas de um determinado semestre, de um determinado ano, dependendo se é semestral ou se é anual. Naquela disciplina, ela vai ter o nome, né, ela vai ter quem é o professor, né, esse professor, ele provavelmente é um objeto de uma outra entidade, que é a entidade professor, e lá no banco de dados a gente vai ter uma tabela de professores, onde os professores daquela instituição vão ser cadastrados, né, vão ficar lá persistidos, né, vão ficar armazenados lá. Então, quando a gente fala em termos de OO, né, e a gente faz esse projeto OO, é muito comum que a gente tenha uma entidade, dentro dessa entidade, né, dessa classe que representa essa entidade, que a gente tenha atributos que são objetos ou coleções de objetos de outra entidade, como esse exemplo que eu disse, né, uma disciplina, provavelmente tem o professor da disciplina, e esse professor da disciplina, ele na verdade, um objeto de outra entidade, que é a entidade professor, né, que vai armazenar informações sobre os professores daquela instituição, tá? Então, quando isso ocorre, né, quando ocorrem relacionamentos entre entidades, a gente precisa, como desenvolvedor, né, desse software, configurar esse relacionamento de forma que esse mapeamento desse mundo OO, que é tão simples para a gente, não é muito simples para a gente colocar um atributo. Colocar um atributo aqui que é private professor, o nome é professor, o nome do atributo. Não é muito simples fazer isso em OO e é muito comum e muito natural. Mas como é que a gente transforma, como é que a gente mapeia isso para o mundo relacional?
né, em termos de tabela. Como é que na tabela deve ficar armazenado? Porque na tabela não faz sentido que eu na tabela de disciplina tenha todas as informações de um professor. Né? Como é que a gente configura isso? E professor, será que um professor precisa ter uma lista das disciplinas que ele está lecionando naquele semestre, naquele ano? Então, todas essas questões são questões que a gente precisa pensar, tá? Quando a gente está desenvolvendo um software desse, né? Ainda na fase de projeto, tá? E aí a gente vai conversar hoje sobre isso. E como é que a gente configura isso, dado que a gente está programando em Java e usando Spring Boot. E a base de tudo isso vai ser a API de Java de persistência, certo? E aí vamos aqui em frente. Para a gente recapitular, né, o que eu conversei até agora aqui, a gente falou até agora aqui sobre entidades, né, que é esse quadradinho aqui, cor de laranja que tem aqui na nossa, nessa nossa figura de camadas de software, tá? Então, toda vez que a gente desenvolve um back-end, né, que segue o padrão MVC, né, e que a gente quer manter ao máximo o desacoplamento entre os componentes desse software, tá, para permitir a manutenção no futuro. Então, a gente vai ter sempre camadas de software, né, no caso aqui, o que a gente está tendo aqui é uma camada de controladores, né, em que a gente tem um ou mais controladores, que são aqueles componentes da aplicação que vão receber a requisição HTTP, que vão delegar serviço, né, a algum componente dessa outra camada aqui para realizar essa requisição. Né? Então, o controlador ele não sabe fazer nada, mas ele sabe quem sabe fazer, né, e repassa para quem sabe fazer. Para quem sabe tratar de fato aquela requisição, repassa para esse outro componente, que seria um componente da camada de serviço. E aí aqui, os controladores, eles só conhecem serviços, tá? Claro que os controladores podem conhecer também algumas entidades, né? Porque, no final das contas, às vezes, a gente pode ter informações que chegam nas requisições aqui, ou que são enviadas para as requisições, de volta como resposta pelos controladores, né? E que de certa forma, tem a ver com essas entidades, né? Então, quando eu vou cadastrar uma disciplina e recebo um JSON aqui na requisição HTTP que representa uma disciplina, o controlador vai, na verdade, receber já de graça, né, no próprio framework, um objeto disciplina para repassar para o serviço, né, que já foi traduzido de JSON para o mundo OO, desde que tenha sido enviado, dessa requisição tenha sido bem formada, né, o JSON nessa requisição esteja bem formado. Então, é claro que o controlador acaba tendo alguma relação com alguma entidade, ou mais comumente relação com uns objetos que a gente chama de DTOs, que são apenas objetos que a gente usa para transferência de dados, tá? Mas o fato é que, em geral, os controladores conhecem apenas os serviços conhecem as entidades, os repositórios, né? Seguindo o padrão DAO, esses repositórios são aquelas interfaces que a gente desenvolve, que vão representar, né, o componente dentro dessas camadas que sabe conversar com o sistema de armazenamento de dados. Né? Então, a gente tem um repositório para cada tipo de entidade que sabe conversar, sabe salvar e recuperar essas entidades lá da base de dados, tá? Do sistema de armazenamento de dados, ok? Então, isso aqui foi o que a gente já conversou, né, até agora. E hoje a gente vai expandir um pouco mais essa nossa. Não é nem que a gente vai expandir em termos de camada, tá? As camadas que a gente vai ter são sempre essas. O que a gente vai expandir agora é o nosso raciocínio sobre essas entidades e a configuração dessas entidades para que elas possam se comunicar e ainda assim, aqui nessa base de dados, que no nosso caso é uma base de dados relacional, que essas tabelas estejam bem projetadas, né? Que esse esquema de dados funcione para essa aplicação que a gente está desenvolvendo, tá? Aí aqui nessa aula tem algo diferente, né? Nas outras aulas que a gente estava... nas nossas aulas anteriores, a gente estava falando muito daquele controle de estoque, né? Com aquela aplicação de produto. Mas eu resolvi aqui usar um outro exemplo, tá certo? Que já estava praticamente desenvolvido e que é muito fácil, nesse outro exemplo que a gente vai ver, enxergar
as relações entre essas entidades, tá? Na verdade, a gente vai ver dois exemplos. Um exemplo que a gente vai ver só para discutir, tá? Sobre essas relações, aí eu peço que vocês participem, tá? Se vocês se sentirem motivados a isso. E um outro exemplo em que a gente vai, de fato, programar o relacionamento entre essas entidades, né? Vai projetar e vai programar o relacionamento entre essas entidades, tá? Spoilers Lab 2. Oi? Spoilers do Lab 2. Os labs eu sempre mantenho aquela rede social de disciplinas mesmo. Mas eu tenho umas tarefinhas para vocês fazerem além do Lab 2. A senhora vai cadastrar hoje, professora? Vou cadastrar hoje, ainda hoje. Aí Certo? vai ser que nem aquela outra que vai ser 2 semanas para fazer? É bom, né? Vamos ver. Vamos ver. Aí tá, acho que tá pedindo demais, né? Quanto mais tempo, mais complexo, pô. Tá por fora. Bota um dia, professor. Bota um dia, então. Falou correto. Quanto mais tempo eu der, mais coisa eu vou pedir. Não. Mas vamos lá, vamos voltar. Esse primeiro exemplo que a gente vai ver aqui, certo? É um exemplo de uma coisa que vocês conhecem muito, talvez mais que eu, uma rede social, tá? Então, se vocês fossem projetar uma rede social, sei lá, tipo Instagram ou Facebook, alguma rede assim, eu falo sempre dessas, Twitter, que são as que eu consigo usar, né? Talvez deve ter muitas outras que eu não uso, mas enfim. Imagine tudo que é comum a todas as redes sociais, e é isso que a gente tem que pensar aqui, tá certo? Quais são as entidades que vocês imaginam que vocês iriam desenvolver? Se vocês estivessem escrevendo numa rede social aí, sei lá, essa própria rede social aí de disciplinas, né? Porque no final vai ser uma rede social dos alunos para falar bem ou mal das disciplinas, né? Que componentes vocês acham que deveria ter, né? Que entidades vocês acham que vocês iriam desenvolver? O usuário. Certeza, usuário, né? Tipo... chat, Comunidade. usuário. Gerente também, né? No caso, a Post, pessoa que vai... Diego falou de post. Gerente seria um papel administrar de usuário diferente, né? Vamos pensar só nessas entidades que fazem parte do domínio mesmo do problema, certo? Então, a gente tem disciplina, nesse caso, teria, mas vamos pensar numa rede bem genérica, né? Publicação. Post, né? Publicação seria um post, né? Que foi o que o Diego já falou. Então, a gente já tem usuário, post, o que mais? Quando a gente entra nessa comentário. Rede social, comentário, né? A gente tem comentários, o que mais? Quando a gente entra, né? Pensando agora na view um pouquinho, curtida. Quando a gente pensa na view, assim, a gente entra numa rede social, o que é que a gente vê? Um feed. Um feed, né? Um timeline. Pode ser? Posso chamar de timeline? Ou é muito arcaico? Ainda é hoje em dia a timeline. Pronto. Então, a gente vê aquilo ali. Isso provavelmente vai ser também uma entidade do nosso sistema, né? Que vai guardar alguma coisa ali. Os grupos, comunidade também poderia ser? Grupos, comunidades, né? Mas vamos se manter bem tá? Nas primeiras coisas que vocês pensaram, usuário, post. Vocês conseguem enxergar algum relacionamento entre usuário e post? Sim, no caso, tipo assim, um post precisa ser publicado por algum usuário. Né? Então, existe um relacionamento, né? Então, um post, um post pode ser de 3 usuários ao mesmo tempo, o mesmo post? Não, né? Então, a gente tem cada post, ele está associado a apenas um usuário, isso é uma relação, não é? Um para um, né? Quer dizer, não necessariamente. Um para muitos. Se a gente olha do outro ponto de vista, do ponto de vista de usuário, como é que seria essa relação? Um usuário só pode ter um post? Não. Não, ele pode ter muitos, né? Então, se a gente olha do ponto de vista de usuário, um usuário pode ter muitos posts. Se a gente pensa nesse negócio a gente teria a classe usuário com a lista de posts, né? A gente ia ter um atributo lá, a lista de posts. Concorda? Exatamente. Nunca seria uma lista de objetos. Usuário. Né? Já se a gente olha para a classe postagem, vou falar postagem aqui para ficar mais em português, mas se a gente olha para a classe postagem, a gente teria provavelmente lá em postagem um usuário, que é o dono daquela postagem, não é isso? Isso é um relacionamento típico entre essas duas entidades, tá? No caso da gente, quando a gente vai pensar nesses relacionamentos, a gente tem que pensar em algumas dimensões, tá? Uma das dimensões a gente quer que
postagem tem usuário e o usuário também tem a lista de postagens? Ou é suficiente que apenas a postagem tenha quem é o usuário dono dela? E com isso a gente já consegue fazer o que a gente precisa fazer. Ou, em outras palavras, a gente quer que essa relação seja unidirecional, de forma que apenas postagem sabe quem é o seu dono, quem é o seu usuário dono, ou a gente quer que isso seja bidirecional? E aí o usuário também sabe quem são as listas, quem são as postagens daquele usuário. Eu creio Cleiton que disse que bi, acha né? que é bi. Porque, tipo, a gente precisa, no caso também, na página do próprio usuário, listar todas as postagens que ele fez. Então, ele tem uma Uhum. forma de capturar essas postagens. Mas eu poderia perguntar ao repositório de postagens quem são todas as postagens cujo usuário é passando no ID daquele usuário. Ah, uma chave Isso, não estrangeira, no caso. precisaria Resolveria. ser bi, no caso. Isso resolveria, né? Como é que a gente raciocina para decidir isso? A gente raciocina em termos da funcionalidade do que a gente quer para o nosso software, tá? Então, se vai ser muito mais rápido recuperar as postagens de usuário, porque eu já estou com o usuário na mão, já posso recuperar até antecipadamente, porque eu sei que ele vai entrar lá, então provavelmente eu vou querer uma relação bidirecional, tá? Mas, se a gente faz um estudo, né, dessa aplicação que a gente está desenvolvendo, a gente pode até tomar essa decisão e mudar depois, mas se bem que não era muito bom não, porque muda o BD, né? Não, nem muda o BD, não. O fato é, se a gente percebe, né, se a gente acha que os usuários raramente vão entrar na sua própria página para ver suas próprias postagens, talvez não faça sentido ser bidirecional. Entendem? Talvez não seja tão importante que a partir de um usuário recupere as postagens dele. Porque isso só é útil se o usuário, praticamente toda vez que ele entra na rede social, ele entra na página dele. O que a gente sabe que não é verdade. Geralmente a gente entra e vê só o feed, né? É muito raro a gente entrar na Ninguém própria. entra para ver a própria vida, né? Exatamente. É muito raro você entrar na sua própria página. Então, talvez aqui seja o caso de uma situação que a gente nem precisa dessa relação bidirecional. A postagem, sabendo quem é o seu dono, já é suficiente, tá? Mas, assim, isso aqui é projeto. Projeto é arte, né? Então, não existe certo. Né? Existe o que a gente decidiu com base em alguma regra, em algum raciocínio lógico, a gente vai decidir como é que vai ser aquele projeto, mas, obviamente, que não existe o projeto certo e o projeto errado, tá bom? Que outro tipo de relacionamento a gente pode enxergar aqui? Será que existe relacionamento entre a entidade usuário e ela mesma? O que é que vocês acham? Existe, né, professora? No Computando. caso, tipo, um usuário pode seguir outro usuário. Exatamente, não é? Um usuário, ele pode seguir só um outro usuário ou muitos outros usuários. Muitos outros. Muitos outros. E cada usuário pode ser seguido só por um usuário ou por muitos usuários? Eu Muitos. estou olhando os dois lados dessa relação, né? Então, isso é uma relação típica de muitos para muitos. Né? Então, eu tenho um usuário que pode seguir muitos usuários, né? E cada usuário pode ser seguido por muitos usuários. Então, é uma relação de muitos para muitos, né? Se a gente for olhar a cardinalidade dessa relação. Aqui, como é uma relação de uma entidade para ela mesma, né? Não tem essa questão de bidirecional, unidirecional, né? Se bem que tem, né? Porque eu quero manter, se bem que tem, se eu pensar na classe usuário, aí eu posso ter uma lista dos usuários que esse usuário segue, né? Mas eu posso ter outra lista dos usuários que são, que seguem esse usuário, não é isso? Então, a gente tem os dois lados. Será que essas duas listas são importantes? É esse tipo de raciocínio que a gente tem que pensar para definir esse projeto dessas nossas entidades e de como é que elas se relacionam. Pode falar, Ismar. Ismar? Levantou a mão para Tá falar? com o mic ligado, mas tá saindo só nós, mano.
Já já Isma volta, né? Acho que ele saiu, não foi? Ele sumiu aqui para mim. Então, tá certo. Quando você falar, só indicar, tá certo? Então, esse tipo de pensamento a gente tem que ter, tanto no sentido de se essa relação vai ser unidirecional ou bidirecional, quanto também em termos de cardinalidade. Se é uma relação de um para um, de um para muitos, de muitos para um, tá? E em todos os sentidos. Será que agora certo? tá funcionando? Agora tá. Beleza. Porque assim, tu tinha falado a respeito de. A gente, no caso, estava falando a respeito da relação de usuário com ele mesmo. E, tipo, em questão de seguir ou não. Aí, tipo, eu fiquei lembrando da questão do Instagram, que você tem a questão dos seguidores e quem você está seguindo. Mas eu me perguntei o seguinte: nas postagens que cada pessoa faz, a ideia é que a pessoa, o usuário, ele vai recuperar as postagens que são das pessoas que ele está seguindo, ou, no caso, ele recupere as pessoas que estão seguindo, as pessoas que ele está seguindo, no caso, mande meio que para ele aquela autorização, digamos assim. Qual dessas duas ideias é meio que seguida? Se a gente fosse seguir, no caso, isso. Não entendi muito bem, não, a pergunta. Dá um exemplo. Porque, assim, no caso no Instagram eu não vejo muito isso, mas, por exemplo, no Facebook, tem a questão de, por exemplo, eu tenho como alterar a visualização da pessoa, mas eu não acho que não estou entendendo bem a questão de, tipo, aquela publicação, ela fica meio que num banco lá guardado para, tipo, qualquer pessoa que seguir aquela pessoa ir lá procurar, ou, no caso, é meio que, tipo, a pessoa que, o usuário, no caso, usa um serviço dele para poder compartilhar aquilo dali. É como assim, o usuário, ele usa o seu próprio serviço para poder enviar, ou então ele usa o serviço para poder receber. É uma aplicação só, né? Acho que é por isso que eu não estou entendendo a pergunta. É uma aplicação, né? E aí, pelo menos aqui no exemplo simples que a gente está falando, eu não tenho conhecimento de como que é desenvolvido o Instagram ou o Facebook, tá? Provavelmente são muitas APIs que tem lá e tal, mas se você pensa que é uma única aplicação, né? O que você pode ter lá na postagem, ou lá em usuário, né? Você pode ter regras de negócio que você precisa deixar programar muito bem programado no seu software, né? Então, se você tem uma regra de negócio que só um usuário, se um usuário A posta alguma coisa, tá? E esse usuário A marca de alguma forma que essa postagem é só para os, sei lá, amigos closed friends, né? Como amigos íntimos, vamos supor que seja assim a tradução. Se esse usuário posta alguma coisa e marca que é só para os amigos mais íntimos, isso é uma regra de negócio, né, que a gente tem que programar no nosso software, tá? Então, essa postagem vai ficar armazenada lá, junto das outras postagens, só que provavelmente essa postagem, ela vai ter essa informação sobre quem é que pode ver, se todo mundo pode ver, se é uma postagem pública, se é uma postagem privada, se é uma postagem só para os amigos que seguem, ou se é para os amigos que seguem e também para os que seguem esses amigos, né? Essas coisas são regras de negócio, né? E aí a aplicação tem que garantir que essas regras de negócio sejam obedecidas. Então, quando você tem uma postagem de um usuário, se existirem essas regras de negócio nessa rede social, então provavelmente vão existir atributos de postagem que trazem informações para que o software consiga obedecer essa regra de negócio. Não sei se eu respondi a pergunta, porque talvez eu não tenha entendido direito, mas Foi mais a formatação nesse da minha sentido. resposta. Foi meio que a formatação da minha resposta, porque a curiosidade que eu estava tendo é que, tipo, no caso, se essa informação que quando a gente tem uma rede social meio que manda para algum lugar para poder outra pessoa decidir quando receber, ou se aquela informação já é mandada diretamente para ela. Mas, isso é algo que é pensado por quem está desenvolvendo software, né? É uma regra de negócio de como funciona a rede. A gente pode ter uma rede social que
Na mesma hora as pessoas recebem notificação que um amigo postou alguma coisa e já aparece lá para ela, ou isso pode não existir, assim, acho que isso depende muito das especificidades de regras de negócio daquela aplicação específica, tá? Eu não sei se mais alguém queria falar e desistiu, ou se só eu que não estou mais Não, vendo. era eu que tinha levantado a mão, era para explicar, mas basicamente isso que você falou mesmo. A resposta depende. Quando tiver na Depende de como dúvida, está né, Anderson? implementado. Quando tiver Porque na depende dúvida, de né, como está implementada essa a parte aí, é resposta mais sempre ligada à regra de depende. negócio mesmo. Exatamente. Então, quando a gente vai pensar nesses relacionamentos, a gente tem que pensar na cardinalidade e se vai ser um relacionamento bidirecional ou unidirecional, tá? E a cardinalidade é algo que é mais lógico, né? Faz mais parte da regra de negócio, né? Porque a gente sabe pela própria regra de negócio que uma postagem é de um único usuário e um usuário pode ter muitas postagens, né? Mas não fica tão claro assim a questão da direcionalidade daquela relação, né? Se eu tenho uma relação, se eu tenho só um usuário em postagem, se é necessário que a gente tenha uma lista de postagens lá dentro do usuário, para que a gente consiga rapidamente recuperar as postagens daquele usuário, tá? Então, esse tipo de questão, a gente nem vai tratar muito aqui, porque isso é a arte de projetar, né? Eu quero só deixar para vocês o pensamento de que é preciso pensar muito bem nesse esquema de dados e nessas relações, para que a aplicação flua bem, né? Porque esse tipo de decisão, ela vai impactar no desempenho de sua aplicação, certo? Pode falar, Jobson. Professor, uma dúvida. Tem como implementar um relacionamento entre duas entidades que estão em bancos diferentes? Por exemplo, eu tenho uma arquitetura de microserviço, eu tenho microserviço usuário, tenho microserviço postagem. Aí eu tenho um banco de dados usuário e um banco de dados só para postagem. Teria como fazer um relacionamento entre essas duas entidades, mesmo estando em bancos diferentes? Minha resposta direta, assim, sem ter certeza, tá? É que não, mas eu suspeito que você pode ter uma gambiarra. Porque como é que fica lá no banco de dados? A gente vai deixar isso bem mais claro depois, tá? Como é que fica no banco de dados esse relacionamento? Eu provavelmente vou ter uma chave estrangeira de uma entidade na outra, né? Então, na verdade, eu acho que eu diria que pode, né? Porque quando você está no mundo OO, não importa quem é o banco, né? Você já está com os objetos aqui, né? Então, você pode ter os repositórios que vão ser configurados para olhar bancos de dados diferentes, né? E aí, esses repositórios vão recuperar as informações e trazer. Agora, vai ter uma dessas entidades, né? O que eu acho estranho é isso, é por isso que eu não sei, porque eu não sou muito boa de BD, sabe? Vou até confessar aqui, nunca gostei muito de BD. A questão é que vai ter um banco de dados, vai ter um esquema lá de dados de um banco de dados que vai ter uma chave estrangeira, né? Porque você vai ter uma chave estrangeira na tabela, só que é de uma tabela de outro BD que nem existe lá. Então, por isso que eu tô achando estranho existir, assim, que seja possível, mas eu acho que deve ser possível. Só acho que é meio estranho, mas deve ter alguma gambiarra para fazer isso. Só que eu acho estranho você ter uma chave estrangeira que não é de outra tabela que nem existe ali, entendeu? Entendi. Carlos, quer falar alguma coisa? Eu não tenho tanta certeza agora, de fato, professora, mas, Jobs, depois te dá uma lida em Linked Server. Linked Server é um servidor que liga dois servidores. E ele, se eu não me engano, ele permite isso aí, ele faz essa gestão de dois bancos de dados diferentes no relacionamento. Isso, Linked Server. Pronto, bom saber. Agora aqui, a gente vai começar simples, tá? A gente tem um banco de dados só, beleza? Para a gente começar aqui, para a gente ir entendendo essas coisas, certo? Depois tu coloca lá, Carlos, um link para o Linked Server lá no Discord, por favor. Ok, professor. Tá aqui. Valeu. Então, continuando aqui, né, na nossa aula, a gente conversou que um usuário tem uma timeline, né, que o usuário tem postagens, e a gente sabe que
Ah, a timeline a gente nem falou, né? Vamos supor que timeline fosse algo que a gente também gostaria de manter em BD, que talvez nem seja, mas só para facilitar aqui nossa conversa. Um usuário tem uma timeline. Uma timeline pode ser de muitos usuários? Geralmente tem, né? De Eu muitos, entro, não. Eu acho que não, né? não. Eu entro e vejo uma determinada coisa lá, e outra Você só pessoa vai entra e dos vê a seus mesma amigos. coisa. Cada um tem o seu, né? Inclusive, tem uns algoritmos de regra de negócio que vão dizer, às vezes é impossível você postar tudo que todos os seus amigos postarem. Então, existe um algoritmo que vai montar essa sua timeline, né, de acordo com algumas interações que você teve no passado com seus próprios amigos, né? Provavelmente é algo assim. A regra de negócio dessa rede social deve também ser programada, né, para montar essa timeline, concorda? Então, quando a gente pensa nessas duas entidades, usuário e timeline, a gente tem uma relação de que tipo? Em termos de cardinalidade. Acho que um para um, né? Uma Um timeline para para um um, usuário. exatamente. E em termos de, se eu olhar para a timeline também, a timeline é só de um usuário, né? E um usuário só tem uma também. Então, é um relacionamento um para um. Com isso, a gente exemplificou aqui, usando essas redes sociais e só conversando aqui entre a gente, relacionamentos um para muitos e muitos para muitos. Não foi isso? Isso. E são basicamente esses os tipos de relacionamento que a gente vai ter, certo? São basicamente não, são esses, em termos de cardinalidade, só são essas mesmo as que a gente tem, tá certo? Essas entidades que a gente marca com @entity, então, quando a gente vai desenvolver essas entidades, a gente já tem que começar a pensar também nesse mapeamento, né, dessas entidades que a gente está ali desenvolvendo no mundo OO para esse mundo relacional, né? E nesse pensamento é que a gente já tem que pensar em termos dessas relações, né? Se essas relações vão ser bidirecionais ou unidirecionais, qual é a cardinalidade dessas relações, tá? Para algumas relações a gente pode decidir, né, quem é que vai ser o que a gente chama de entidade proprietária. Quando a gente vai lá na tabela, a entidade proprietária é a que tem a chave estrangeira da outra. Então, tem uma série de decisões quando a gente vai pensar nessas entidades, né, que a gente já tem que começar a pensar sobre isso, certo? Não vai existir uma aplicação em que as entidades são todas isoladas umas das outras. Então, eu diria com quase 100% de certeza que vocês nunca vão desenvolver uma aplicação sem precisar pensar sobre essas relações, tá? Porque seria preciso que você tivesse as entidades totalmente isoladas umas das outras, sem nenhuma conexão entre elas. E isso provavelmente não vai acontecer, tá? Em um software. E também queria deixar claro aqui nessa aula que essa parte de projetar isso, de pensar sobre isso, a parte de configurar, vocês vão ver que é super simples, tá? Mas essa parte de projetar, de identificar essas relações, de ver se é bidirecional ou não, qual é a cardinalidade, como é que você vai, onde é que você vai salvar, essas coisas, elas vão ser, a gente vai com a prática melhorando, né? Às vezes tem um desenvolvedor que já é super experiente, né? Mas pega um desenvolvimento de uma aplicação que é mais complexa e que quebra a cabeça para pensar sobre isso e para definir isso, tá? Esses relacionamentos, quando a gente define esses relacionamentos entre essas entidades, esses relacionamentos vão ser refletidos lá no esquema de dados da gente, tá? Então, se a gente pensa nisso de forma errada, se a gente faz algo errado, ou se a gente esquece de algum relacionamento, o banco de dados da gente depois vai precisar ser modificado, tá? Esse esquema vai precisar ser modificado para refletir as novas relações, o que não é bom, né? Você tem uma aplicação em que o esquema de banco de dados fica mudando o tempo todo, certo? Mas, assim, não é algo tão... não é tão complexo, mas também faz parte do projeto da sua aplicação, e aí não tem o certo e o errado, tá certo? Então, o relacionamento entre essas entidades, ele é totalmente dependente de regras de negócio, tá? Dessa aplicação que você está desenvolvendo.
E no final das contas, para que a gente consiga refletir essas relações entre as entidades no mundo OO, a gente vai precisar de dados extra, né, de colunas extra em algumas tabelas, ou de novas tabelas de associação, lá no nosso esquema de banco de dados, para que as relações que a gente projeta no mundo OO, né, sejam refletidas lá no mundo relacional da base de dados que vai persistir os dados da gente, tá? Então, no fundo, esse mapeamento, né, dessas relações OO, quando a gente mapeia para o mundo relacional, o que vai acontecer é que no mundo relacional, algumas tabelas vão ter chaves estrangeiras de outras tabelas, tá? Resumindo, o que vai acontecer lá no banco de dados é que, de acordo com a configuração que a gente fizer, tá? Na nossa classe, que a gente vai desenvolvendo na nossa entidade, a gente vai ter algumas tabelas com colunas que são chave estrangeira de outras tabelas, ou a gente vai ter novas tabelas, que a gente chama tabelas de associação, que são formadas por chaves de outras tabelas, para que essas outras tabelas se associem, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente for ver um exemplo. Então, só para a gente fixar, tá? Em termos de cardinalidade, quais são os tipos de relação que a gente tem, tá? A gente tem a relação 1 para 1, né? Se essa relação é 1 para 1, tanto faz a gente olhar do ponto de vista dessa entidade aqui, ou do ponto de vista dessa outra entidade, né? Porque dos dois lados é um lado 1, ou seja, essa entidade aqui, ela se relaciona com apenas uma entidade desse outro tipo, e essa entidade aqui se relaciona apenas com a entidade desse tipo aqui, tá? Então, esse tipo de relacionamento aqui é um dos tipos, né, que a gente pode configurar. Um outro tipo de relacionamento é o relacionamento de 1 para muitos, tá? Aí, esse tipo de relacionamento, dependendo da entidade de onde parte essa avaliação, ela vai ser de 1 para muitos, né? Como aqui, né? Se a gente olha para essa entidade aqui, né? Uma entidade desse tipo aqui se relaciona com muitas entidades desse tipo, né? Então, a relação 1 para muitos. Já se a gente olha do ponto de vista dessa outra entidade, é uma relação de muitos para 1, porque é uma entidade desse tipo, né? Muitas entidades desse tipo se relacionam com apenas uma entidade desse outro tipo, tá? E a gente tem a relação de muitos para muitos, em que muitas entidades desse tipo se relacionam com muitas entidades desse outro tipo e vice-versa, né? Entidades desse outro tipo se relacionam com muitas entidades desse outro tipo, tá? Então, a gente tem esses tipos de cardinalidade para configurar, e a gente, mais uma vez, vai usar anotações, né? Então, quando a gente está escrevendo aquela classe marcada com @entity, tá? E aí você sabe que aquele atributo que você está projetando agora, que é um atributo dessa entidade, né? Você sabe que isso é um objeto do tipo de outra entidade, então você já marca aquele atributo com uma dessas anotações para indicar o tipo de relação que existe, tá certo? Então, o que a gente conversou até agora, né, é que a gente, entre usuário e postagem, a gente tem uma relação 1 para muitos, né? Entre postagem e usuário, a gente tem uma relação muitos para 1, entre usuário e usuário, muitos para muitos, e entre usuário e timeline, 1 para 1, né? Então, lá dentro da classe usuário, por exemplo, se a gente fosse ter uma lista de postagens lá dentro, essa lista de postagens teria que ter essa marcação. Lá em postagem, a gente teria que ter, se a gente tivesse um usuário, né, como um atributo de postagem, a gente teria que ter lá nesse atributo essa marcação, tá? E assim sucessivamente. Essa anotação, essa marcação, essa anotação, tá? E aí, a gente vai agora pensar em outro exemplo, tá? Que aqui está dizendo é nosso velho exemplo, porque no semestre passado, meus exemplos não eram de controle de estoque, eram de uma API de perguntas e respostas, tá? E aí, hoje a gente vai usar essa API de perguntas e respostas para exemplificar as coisas que a gente precisa estudar hoje, em termos de configuração desses relacionamentos entre entidades JPA, tá?
Essa API de perguntas e respostas vocês não conhecem, mas vocês já usaram o site de perguntas e respostas, né? Basicamente, alguém vai lá, faz uma pergunta, outros usuários chegam e enviam as respostas para aquelas perguntas, né? Vulgo Kahoot. Então, a gente pode ter muitas respostas para uma pergunta, mas cada resposta é de apenas uma pergunta, né? Então, a gente já começa a ter noção dessa relação da cardinalidade entre a relação de perguntas e respostas, né? Se eu tenho uma pergunta, eu tenho um usuário, essa pergunta foi necessariamente de um usuário, né? A resposta vem necessariamente de um único usuário, mas um usuário pode inserir muitas perguntas e muitas respostas, né? Então, imagine que a gente está desenvolvendo um embrião assim, é um início, um V0 de uma API de perguntas e respostas, tá certo? E aí, como eu falei que é só uma coisinha assim, bem inicial, para a gente começar a brincar, na verdade, a gente nem tem muitas funcionalidades ainda nessa API, tá certo? A gente só tem essas 4, ok? E com essas 4, a gente já consegue exemplificar, em termos de codificação, configuração de todos os tipos de relacionamento entre entidades que a gente imaginar, tá certo? Tirando a última, que eu faço um pouquinho a barra. Mas, enfim, a gente tem um endpoint é um post de perguntas, tá? Que é quando o usuário pode adicionar uma nova pergunta nessa base de dados, tá? Uma outra é um post, né, de perguntas, o ID da pergunta e respostas. Então, aqui é o usuário inserindo uma resposta a uma dada pergunta que já existe no banco de dados, tá? Esse get aqui recupera todas as perguntas e esse outro aqui, final, recupera todas as respostas de uma dada pergunta. Pode falar, Gabriel. Professora, é uma dúvida. No caso, quando eu, tipo assim, eu tenho um BD que tem duas entidades do usuário. Tem um usuário e tem o cliente. Aí, no caso, aquela questão da parte do service, né? Serviço. Eu posso ter um para os dois, ou preciso fazer um service para usuários, ou outro service para o cliente? Se forem entidades totalmente diferentes, com funcionalidades diferentes, eu faria separado. Na verdade, é porque nesse curso aqui eu nem estou falando sobre isso, mas tem um pessoal que leva essa questão de serviço, de ser fácil de você manter, né, essa aplicação, ao ponto de você ter um serviço, na verdade, para cada funcionalidade de sua aplicação. Em vez de você ter um serviço por recurso, como é o que eu sempre faço aqui, só para deixar as coisas mais simples, você tem um serviço para cada endpoint, entendeu? Certo. Isso é muito comum também de acontecer, assim, no mundo real, assim, na prática, do que as pessoas desenvolvem, tá? Então, eu diria aqui, assim, aqui o que eu tento propor é que tenha um serviço, pelo menos, para cada recurso. Então, se você tem um recurso cliente, que é separado do recurso usuário, eu teria 2 serviços separados, tá? Certo, entendi. Então, assim, essa é a nossa API, tá certo? É fácil de memorizar, né? Adiciona a pergunta, adiciona a resposta, recupera todas as perguntas e recupera todas as respostas de uma dada pergunta, tá bom? Então, se a gente começar a pensar sobre pergunta e resposta, né, do ponto de vista de uma resposta, né, cada resposta tem só uma pergunta associada, né? Então, em resposta, teria uma associação com pergunta, uma relação com pergunta, que é do tipo muitos para um. Já do ponto de vista de pergunta, porque essa é a principal relação que existe nesse software, né? Do ponto de vista de pergunta, né? Já que a gente tem, cada pergunta pode ter muitas respostas, tá? Então, a relação do ponto de vista de pergunta é de um para muitos, ok? Então, esse raciocínio aqui a gente tem que ter toda vez que a gente vai desenvolver uma relação. Como é essa cardinalidade, tá? E a outra pergunta aqui a gente colocou como se a gente fosse fazer uma coisa bidirecional, que em resposta
a gente vai ter quem é a pergunta associada, e em pergunta a gente vai ter qual é a coleção de respostas associada, tá? Mas nem sempre isso é necessário. Então, a gente também tem que se perguntar se a gente quer essa relação direcional, unidirecional ou bidirecional, e isso a gente responde pensando em como é que os usuários dessa API vão usar essa API, tá? E aí só faz sentido que seja bidirecional se a gente achar que vai ter problemas de desempenho, por exemplo, mantendo essa relação unidirecional, tá certo? Como é que a gente faz para a resposta guardar a chave estrangeira de pergunta lá no banco de dados, tá? Note que aqui a gente está falando de uma relação muitos para um, tá? E resposta é o lado 1 dessa relação, concordam? Se vocês não estiverem me acompanhando, me interrompam, por favor, tá? Quero que todo mundo acompanhe para vocês entenderem como é que a gente raciocina, como é que a gente configura. Esse tipo de relação aqui, né? Se a gente olha do ponto de vista de uma entidade, ela vai ser muitos para um. Se a gente olha do ponto de vista da outra entidade, ela vai ser um para muitos, concorda? Então, se eu olho do ponto de vista de resposta, né, e pensando só em OO, do mundo OO, né, a classe resposta, ela vai ter um atributo que é do tipo pergunta, e é só uma pergunta, né, porque cada resposta está associada a apenas uma pergunta. Isso é regra do negócio. Do ponto de vista de pergunta, né, se a gente olhar para a classe pergunta, se a gente pensar que a gente quer uma relação bidirecional, do ponto de vista de pergunta, a gente teria uma coleção de respostas, não é? Então, respostas é o lado muitos dessa relação, né? Porque eu tenho muitas respostas para uma pergunta, mas para cada resposta eu só tenho uma pergunta, não é isso? Então, a classe resposta, né, a entidade resposta é o lado muitos da relação. Se a gente fosse exemplificar aqui estaria uma pergunta, né, e aqui estariam as várias respostas dessa pergunta, concorda? Agora, vamos pensar em termos de banco de dados. Já pagaram o banco de dados, que eu já perguntei, toda vez que eu pergunto isso a você, nas outras semestres que eu dei essa disciplina, todo mundo disse que já pagou o banco de dados. Em termos de banco de dados, como é que a gente pode refletir essa relação? Pensando nessa classe resposta, né? Cada resposta só está associada a uma única pergunta. Então, a gente vai ter uma tabela resposta, né, que vai ter o texto da resposta, pode ter a data, o usuário, enfim, pode ter um monte de informação lá sobre essa resposta. E o que é que a gente adicionaria na tabela, né, eu estou falando agora já de banco de dados. Lá na tabela de resposta, o que é que faria sentido ter a mais nessa tabela de respostas para que essa relação ocorra entre resposta e pergunta? O ID. O ID. Por O ID exemplo. de quem? A chave estrangeira. Da resposta seria da pergunta. Exatamente. Então, na tabela de resposta, a gente teria que ter uma coluna extra, né, que é a chave estrangeira de pergunta que vai estar lá na resposta, de forma que é possível desenvolver um código em SQL que recupere, olhando para a tabela de respostas, né, seria possível desenvolver um código em SQL que recuperasse todas as respostas de uma determinada pergunta com determinado ID. Concordam que seria possível fazer isso? Sim. Sim, beleza. Então, agora eu vou dar mais informações aqui sobre essa relação, só para que a gente consiga entender, certo? Esse lado muitos, que é esse lado da resposta, né? Porque eu tenho muitas respostas para uma pergunta, mas se eu olho para a resposta, só tem uma pergunta associada, respostas é o lado muitos da relação, né? A gente vendo aqui, ó, respostas está aqui, né? As respostas de uma única pergunta. Então, esse lado muitos aqui, se a gente for pensar nos atributos dessa classe, dessa entidade aqui, a gente teria um atributo que seria uma pergunta, concorda? Só uma pergunta. E é isso que faz com que seja possível a gente resolver, né, do ponto de vista do banco de dados, é fácil a gente simplesmente adicionar essa coluna que vocês falaram, dessa chave estrangeira lá na tabela de resposta.
nesse lado de resposta. Se a gente olhar para o lado da pergunta, uma pergunta está associada a muitas respostas. Não seria possível apenas com uma chave estrangeira, uma coluna extra com a chave estrangeira de resposta, lá na pergunta, resolver essa relação, concordam? Porque a pergunta tem muitas respostas. Então, quando a gente está falando de uma relação dessa, de muitos para um, e um para muitos, e muitos para um, tá? Sempre esse lado, que é o lado muitos, tá? Minha dica aqui, tá? Vocês podem querer fazer diferente, mas minha dica aqui. A gente sempre vai configurar esse lado muitos como sendo o que a gente chama de proprietária da relação, tá? A entidade proprietária da relação, nesse caso aqui, dessa relação de um para muitos, é a entidade que guarda a chave estrangeira da outra, tá? Faz sentido que pergunta guarde a chave estrangeira da resposta que está associada à pergunta? Vocês disseram? Faz. Mas não faz sentido que aliás, faz sentido que resposta guarde a chave estrangeira da pergunta? Faz, né? Porque a resposta está associada a uma única pergunta. Então, eu vou ter lá só uma chave estrangeira. Já se a gente olhar do ponto de vista de pergunta, como a pergunta tem muitas respostas, né? Para que isso funcionasse, era preciso que para cada pergunta eu guardasse uma lista de chaves estrangeiras de respostas, né? O que não é possível em termos de banco de dados relacional, concorda? Concordo. Então, se a gente olha do ponto de vista dessa entidade, que é o lado 1 da relação, tá? Não é possível, com uma única coluna extra, configurar essa relação lá no banco de dados, tá? Então, isso é uma coisa que é preciso ficar claro desde já. Então, se a gente tem esse tipo de relação, a gente vai sempre começar a configuração pela entidade, que provavelmente vai ser a entidade proprietária, que é esse lado 1 aqui, esse lado muitos da relação. Já que para ele basta guardar uma chave estrangeira, certo? E aí a gente configura isso no nosso código, né? Lá na entidade resposta, a gente vai ter um atributo que é do tipo pergunta, e a gente vai marcar esse atributo tanto com a anotação muitos para um, né, @many-to-one, quanto também com essa nova anotação aqui, join column, que é o que a gente está indicando para o JPA, né, para o Hibernate, que é quem vai, no fundo, criar o código SQL para acessar o BD, a gente está indicando que aquele atributo que a gente está definindo ali, na verdade, ele deve considerar que vai ser a chave estrangeira, nessa tabela eu quero adicionar uma nova coluna, que é uma chave estrangeira de outra tabela. E, então, esse atributo que eu estou definindo ali é apenas um atributo que vai se transformar em uma coluna de associação, tá? Uma coluna que vai permitir que eu faça join de duas tabelas, que é isso que a gente quer quando a gente tem um relacionamento, certo? E aí, como essa tabela de pergunta é a que vai guardar essa chave estrangeira, a gente chama essa entidade de entidade proprietária, tá? Porque essa chave estrangeira vai ficar guardada lá nessa entidade proprietária, tá? A entidade proprietária é a que vai ter esse join column aqui. Aí vamos para o BD, tá? Lembrando que é esse nosso site, né? Essa é a nossa API de perguntas e respostas, certo? E a gente está começando a configurar essa relação entre resposta e pergunta. Note que eu estou na classe resposta, que é o lado 1 da relação. Aí a classe resposta tem o ID, vai ter o texto da resposta, vai ter outros atributos lá, tá? Que é só para a gente ver o que interessa. O que interessa é o momento em que a gente define a pergunta associada a essa resposta, tá? Então, a gente tem um atributo do tipo pergunta, né? A gente já define que isso é uma relação de muitos para um, ou seja, muitas respostas para uma pergunta, tá? E a gente já define que isso aqui, eu quero que isso seja uma coluna de associação com a tabela pergunta, certo? Esse @join column é isso que ele está dizendo. Eu quero que esse atributo se torne uma coluna de associação com essa tabela. E eu quero que essa coluna se chame ID pergunta, certo? A gente coloca aqui o nome que a gente quer dar para essa coluna nova que a gente quer adicionar lá. E o JPA, e o Hibernate, né, que é a implementação do JPA, vai automaticamente
recuperar qual é o tipo de ID dessa entidade pergunta, e é o ID dessa pergunta que vai ficar adicionado lá nessa coluna extra, que é uma chave estrangeira de pergunta. De pergunta, isso. Se a gente for olhar o esquema dessa tabela resposta, ela vai ter ID, que é o ID da própria resposta, tá? Aquele booleano que indica se foi apagado ou não, né? Porque a gente já conversou antes que a gente não deleta nada, as deleções são apenas lógicas, né? Nesse tipo de aplicação. A gente tem o texto da resposta que foi dada, né? Já é o texto da resposta. E aqui, olha, a gente tem mais uma coluna que é ID pergunta, que é exatamente essa coluna que a gente definiu aqui e que vai ser a chave estrangeira de resposta, tá? De pergunta, desculpa. A chave estrangeira de pergunta na tabela de resposta, tá? É simples, né, de configurar. É só isso que a gente precisa fazer. E automaticamente, tá? A gente vai poder ter aqui nessa classe resposta, agora falando do mundo OO, graças a essa configuração que a gente colocou aqui, tá? A gente vai ter lá na tabela essa coluna extra. E aqui nessa classe resposta, a gente pode ter esse método getPergunta. De forma que eu peço ao meu repositório, né? Isso aqui a gente já viu anos passados. Eu posso pedir ao meu repositório, né? Find by ID, né? Sei lá, alguma coisa assim. Eu posso recuperar uma resposta, né? Pelo ID dela, né? Isso aqui é uma coisa que vocês já devem lembrar da aula passada. E aí, ao recuperar essa resposta, agora eu já estou no meu mundinho OO aqui, eu posso fazer um get pergunta e ter a pergunta na minha mão, né? E por trás, né, a implementação do JPA é que, na verdade, vai recuperar do banco de dados usando essa chave estrangeira aqui, que vai estar associada aqui na resposta, usa essa chave para recuperar lá na tabela de pergunta quem, de fato, é essa pergunta e passar para mim aqui dentro da minha aplicação, né, do meu código OO, tá? Se a gente não tivesse essa relação, esse get pergunta não seria possível, né? Porque como é que a gente iria recuperar a pergunta específica, tá? Pode falar, Gabriel. Professora, como no caso seria o construtor dessa entidade de resposta? Construtor default, normal. Não passa nada para ele, não? Oi? Não passa nada para ele, não? Eu vou passar a pergunta, né? Assim, eu posso ter o construtor default e depois fazer os sets, né? Setar quem é a pergunta e tudo mais. E eu posso ter um construtor que já recebe, né, a pergunta, o texto e tudo mais. Tipo assim, receber. Entendi, porque eu pensei que como tava aí join column, eu achei que tipo, você passava só o ID da pergunta para ele. Mas ele espera uma pergunta, né? Eu nunca testei se passar só o ID daria certo, tá? Talvez desse. Talvez por trás dos panos o Hibernate pegasse esse ID e fosse suficiente. Depois vocês podem fazer o teste, tá? Então, esse join column, né? Como eu falei, né, ele vai acrescentar essa chave, essa coluna extra, né? Que vai permitir que essa relação seja propagada, né, do código OO lá para o nosso esquema de banco de dados, tá? Acho que é isso que eu tinha aqui. Até agora, né, se a gente deixar o código do jeito que está, né, a gente tem na classe resposta, a gente identifica que tem essa relação, mas a classe pergunta, vamos supor que a classe pergunta não sabe da existência de resposta, tá? Isso seria o caso da gente definir uma relação unidirecional, né? Resposta sabe que tem associação com pergunta, mas pergunta não sabe que está associada a muitas respostas, ok? Nessa relação unidirecional, tá, que a gente tem, será que isso já é suficiente para resolver o nosso problema? Será que isso é suficiente em termos de desempenho? Tá? São essas as questões que a gente tem que levantar. Em geral, a relação unidirecional, né, do jeito que está feito aqui, ela já é suficiente. Só que, se eu quiser recuperar todas as respostas de uma pergunta, como é que a gente faz? Vocês têm alguma ideia?
Porque aqui está bem direto, né? Se eu quiser recuperar a pergunta de uma resposta, né? Recuperei a resposta do banco de dados e eu só faço um get pergunta e já tenho aqui a pergunta associada a essa resposta. Mas se a minha funcionalidade for a oposta, se eu quiser, dado uma pergunta, recuperar todas as respostas de uma pergunta, que inclusive é o que a gente quer, né? A nossa funcionalidade, na verdade, dessa API que a gente está desenvolvendo, é exatamente essa. Dado uma pergunta, eu quero recuperar todas as respostas. Com esse relacionamento aqui, essa chave estrangeira, isso já era possível? Eu creio que sim, professora. Tipo assim, você faz um mapeamento pela chave estrangeira da pergunta e das respostas, né? Aí você pega se vocês, eu concordo que é possível. Se você pensar em SQL, você consegue fazer um select aí, né, dado que você tem o ID de uma pergunta, e lá nessa tabela de respostas, fazer um select aí nessa tabela de todas as respostas que tem esse determinado ID, concorda? Sim. Certo. Em termos do nosso código, do nosso back-end, tá? Isso só vai ser possível se a gente investir um pouquinho no repositório. Porque esse método que recebe o ID de uma pergunta e retorna as respostas, né, que vai fazer um select nessa tabela resposta, com isso, esse método provavelmente ele não existe lá naquela interface que a gente define, concorda? A gente teria que adicionar um método extra lá para que isso funcionasse, tá? Como é esse método extra? Dessa relação direcional, tá? Esse método extra, né, que a gente vai adicionar no repositório, vocês estão vendo o código aqui embaixo, né? A gente tem um repositório aqui de resposta, tá? Que vai estender, é uma interface que vai estender JPA repository, né, que é resposta, o ID é do tipo long. Aqui, eu estou dizendo assim, eu quero encontrar respostas, né? Uma coleção de respostas, ou seja, 0 ou mais respostas, tá? A partir do atributo pergunta. O atributo pergunta é exatamente está exatamente relacionado a essa coluna aqui e de pergunta, né? Pela nossa configuração aqui do que a gente fez aqui na resposta. Então, quando a gente faz isso, a gente passa qual é a pergunta que a gente quer, qual é a pergunta, né? Que a gente quer recuperar as respostas dessa pergunta, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, né, a gente seguiu as regrinhas de nomeação e a gente estendeu essa interface aqui para ter esse novo método, tá? Esse novo método, então, por trás dos panos, a implementação de JPA vai gerar uma consulta ao banco de dados na tabela resposta, já que eu estou no DAO de resposta, vai gerar uma consulta que vai selecionar na tabela resposta todas as respostas que estão associadas através desse atributo pergunta, né, que é aquela chave estrangeira da pergunta, através das respostas que tem essa pergunta específica aqui associada, tá? Então, adicionando esse método aqui no DAO, a gente consegue perfeitamente resolver aquela funcionalidade da nossa aplicação que recupera todas as respostas de uma dada pergunta, ok? E aí a gente poderia tomar essa decisão de manter essa relação unidirecional, tá? Então, até agora, o que a gente viu? A gente começou a configurar uma relação de um para muitos, né? A gente viu que o lado muitos vai ser sempre o proprietário da relação, porque o lado muitos é naturalmente o melhor candidato para manter as informações no banco de dados que permitem essa relação, né? Porque esse lado muitos, que é o lado resposta, ele pode ter simplesmente uma coluna lá adicionada, que é a chave estrangeira do lado 1, né? Que é do lado, que é da pergunta, tá? Então, o mais natural é que esse lado muito sempre vai ser o proprietário da relação, adicionando essa coluna lá, tá? Tá claro isso até aqui para vocês, pessoal? Sim, professor. Sim. Tá, joia. Então, se a gente pensa nessa funcionalidade aqui do perguntas, né, o get de respostas de uma determinada pergunta, tá? Essa relação é muito importante, né? E o que a gente definiu, esse método que a gente definiu é muito importante. Por quê?
Se a gente agora olhar o serviço, eu estou agora no serviço, tá? No serviço, vai ter um método, que é getRespostas, que passa o ID aqui de uma pergunta. Que é o ID que a gente vai receber aqui, ó. Tá? A requisição HTTP vai passar um ID de uma pergunta. O controlador vai chamar o serviço, vai chamar exatamente esse método aqui do serviço, passando esse ID que foi recebido, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é checar se essa pergunta existe, né? Se não existir, a gente vai gerar uma exceção e coisas que a gente já falou antes. Se essa pergunta existe, o que é que eu preciso fazer? Note que aqui a gente está num serviço que conhece o repositório de respostas, né? Esse serviço, na verdade, ele tem que conhecer o repositório de perguntas para ver se essa pergunta existe. E ele tem também que conhecer o repositório de respostas, ok? E aí esse serviço vai pedir ao repositório de respostas que encontre, ó, aquele método que a gente acabou de definir lá, o find by pergunta, que encontre a pergunta, que encontre todas as respostas dessa pergunta aqui. Que pergunta? Aí a gente vai recuperar isso pelo repositório de perguntas, né? Eu vou usar o find by ID, passando o ID da pergunta, né? Isso aqui retorna um optional, por isso que tem esse get, tá? Então, esse código aqui, essa linha aqui grandona aqui, simplesmente vai recuperar a pergunta, tá? Desse ID aqui. Eu recupero a pergunta e passo aqui para esse método que a gente acabou de definir, e esse método vai recuperar, então, né, a implementação do JPA vai recuperar, vai gerar o código SQL necessário para recuperar lá no banco de dados de resposta todas as perguntas, todas as respostas associadas a uma determinada pergunta, desse ID aqui, beleza? E aí, beleza, beleza, beleza? Beleza. Então, vou prosseguir. Suponha, no entanto, que a gente pensou e disse assim, não, eu quero que essa relação seja bidirecional. Eu quero realmente, rapidamente, através de uma pergunta, eu quero recuperar uma pergunta e já ter na minha mão as respostas, tá? Imagine que a gente tomou essa decisão de projeto. Isso é uma decisão de projeto, não tem o certo, não tem o errado, certo? Quando a aplicação começar a rodar, a gente pode até testar o que é melhor e o que é pior, mas isso é uma decisão de projeto, tá? Então, suponha que é uma relação agora bidirecional. Pergunta é o lado 1 da relação, lembram? Porque eu tenho uma pergunta para muitas respostas. Então, eu tenho que definir agora, eu tenho que configurar agora essa entidade pergunta para que ela também conheça essa relação, tá? Então, se antes, né, quando eu tinha essa configuração apenas na resposta, se era uma relação unidirecional, a pergunta nem tinha conhecimento dessa relação. O que a gente vai fazer agora é, dado que a gente decidiu uma decisão de projeto, de ter uma relação bidirecional, então a pergunta vai ter agora que tomar conhecimento dessa relação de alguma forma, certo? E aí, como é que a gente informa isso para o JPA, né? Para a parte lá do código que vai lidar com o banco de dados. A gente informa, ó, tendo agora um novo atributo em pergunta, tá? A pergunta vai ter o ID, vai ter o texto da pergunta, vai ter um monte de outros atributos, né? Depende do que é que foi programado aqui para essa entidade. E agora ela tem mais um novo atributo, tá? Que é uma coleção, ó, de objetos do tipo resposta, que são simplesmente as respostas que já foram dadas a essa pergunta específica, tá? Em termos de O, é natural que a gente pense assim, né? Agora, o que é que a gente precisa colocar a mais para que essa decisão de projeto que a gente tomou aqui no mundo O seja mapeada para o mundo relacional, tá? O que a gente vai precisar fazer agora é indicar que isso é um relacionamento com outra entidade, tá? O JPA vai automaticamente saber que é com a entidade resposta. E a gente está dizendo qual é a cardinalidade desse relacionamento. É de uma pergunta para muitas respostas. Um para muitos, one to many, certo? E aqui, perceba que a gente não tem mais o join column. Eu não disse que o join column vai criar uma nova coluna na tabela onde ele está sendo definido, né? Aquele que a gente tinha aqui na resposta, né?
E toda vez que a gente encontra esse join column, a gente sabe que essa entidade é a entidade proprietária, tá? A entidade resposta é a entidade proprietária. Agora, o que a gente precisa fazer apenas é dar conhecimento à entidade pergunta de que existe essa relação, tá? Mas essa relação já foi mapeada, ó. Foi mapeada pelo quê? Na entidade resposta, essa relação já foi mapeada através do atributo pergunta. A gente tem um atributo pergunta aqui. Se eu mudar esse nome aqui de pergunta para question, estou falando em inglês agora, o meu código é question. Aqui, o mapeamento seria através de question, tá certo? Então, a gente tem que usar exatamente o mesmo nome que a gente usou para definir a nova coluna lá, o nome do atributo que a gente usou lá no join column. Entendido isso? Entendi, professora. Basta a gente fazer isso, tá? Quando a gente faz isso, automaticamente, o JPA, né, que é quem vai fazer esse mapeamento de objeto para relacional, ele vai saber, né, que existe uma relação também de pergunta para resposta, tá? De forma que agora a gente pode adicionar esse método, ó. Ups. A gente pode adicionar esse novo método aqui na classe pergunta, que é o getRespostas, certo? Quando a gente adiciona esse novo método, getRespostas, aqui em pergunta, em termos de código, né, aquela funcionalidade que a gente tinha visto ainda agora, que era essa aqui, né, eu não preciso mais ir lá no repositório de resposta para encontrar uma pergunta, né, as respostas de uma pergunta, eu posso perguntar o próprio repositório de perguntas, porque agora, pergunta sabe que existe essa relação. Tá? E agora eu vou ter esse método aqui, é possível que eu tenha esse método aqui na minha classe pergunta. Quem é que vai fazer o SQL, que vai recuperar? Isso não é a gente, que vai fazer a implementação lá é o Hibernate, tá certo? O que a gente precisa só entender é que, dado que agora é uma relação bidirecional, e agora eu tenho esse atributo respostas aqui dentro da pergunta, eu posso adicionar um novo método aqui em termos de OO, né? No meu projeto OO, eu posso ter agora o método getRespostas, que me retorna as respostas de uma dada pergunta de forma bem direta. Pode falar, Gabriel. Professora, esse mapped by aí, no caso, eu preciso passar para ele o nome, no caso da entidade que eu estou fazendo a chave estrangeira em respostas, ou o nome do objeto, é o nome que eu atribuí ao objeto pergunta que está lá em resposta. Tipo assim, a minha pergunta é, digamos que eu botei qualquer nome aí em pergunta. Aí, no caso, lá no mapped by, eu preciso passar esse mesmo nome, né? O nome. Certo. Sim, é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Uma vez que a gente não tem join column aqui, a gente não tem nada, em termos de esquema de banco de dados, né, da nossa tabela, nada vai mudar, tá? A gente tem a chave estrangeira de pergunta lá na tabela de respostas, tá? E aqui eu estou dizendo que essa relação vai ser mapeada através dessa chave estrangeira que está lá, certo? Então, em termos de banco de dados, minha tabela de pergunta continua sem ter nenhuma relação, né, sem ter nenhuma coluna extra para indicar essa relação com as respostas da pergunta, tá? Por isso que a proprietária, né, a entidade proprietária dessa relação é a resposta, que é a entidade cuja tabela vai manter a chave estrangeira da outra entidade, certo? Aqui eu estou só dizendo que, JPA, você vai conseguir fazer tudo que você precisa usando aquela coluna de chave estrangeira lá na tabela resposta. É isso que está dizendo aqui, certo? Agora, uma coisa que a gente já pode começar também a conversar aqui é sobre a recuperação desses dados do banco de dados, tá certo? Existe uma configuração, que é uma configuração de FET. Eu não vou falar sobre isso com detalhe, depois vocês vão pesquisar na internet, vão programar, vão usar. Se escreve assim, FET, certo?
Dado que aqui a gente tem uma coleção de respostas, tá? Eu posso dizer aqui quando é que eu quero que essas respostas sejam recuperadas do banco de dados, tá? Será que toda vez que eu recuperar a pergunta, eu já quero que o JPA faça toda a consulta para recuperar as respostas dessa pergunta e já gerar essa coleção de respostas para mim no mundo O? Ou eu quero, quando eu fizer uma consulta para recuperar uma pergunta, eu deixo isso aqui nulo, deixo nulo ainda. E só quando houver alguém chamar um get respostas, é que isso vai ser recuperado lá do banco de dados. O que é melhor? Recuperar logo, sempre que recuperar a pergunta, já automaticamente recupera todas as respostas do banco de dados? Ou é melhor eu esperar alguém fazer o get respostas e só depois disso recuperar, né? Isso, mais uma vez, vai fazer parte de como é que essa aplicação é usada, né? A gente, quando desenvolve a aplicação, tem que começar a ter uma noção de como é que é o fluxo, como é que os usuários dessa aplicação, né, dessa API, como é que vai correr esse fluxo, tá? Vai ser muito comum que toda vez que uma pergunta é recuperada, o usuário já de cara com essas respostas. Se for, então é melhor que seja recuperado automaticamente. Mas, se vai ser mais comum que a pergunta seja recuperada e nem sempre as respostas vão ser recuperadas, né? Não precisa ser automático, eu só preciso recuperar depois se alguém fizer um get resposta, porque aí eu só recupero se de fato for necessário. Mas aí eu posso pensar também, esse negócio é muito grande, isso leva muito tempo, né? Se for muito grande, levar muito tempo, talvez eu queira fazer logo, para deixar já tudo pronto. Então, assim, são decisões de projeto que a gente toma, mas nesse caso dessa relação aqui, né, de quando a gente precisa fazer uma consulta no banco extra para recuperar informações de um objeto, tá? E a gente pode fazer essa configuração desse fetch para dizer se a gente quer ela eager, que é gulosa, né? Eu quero recuperar logo. Quando eu pedir uma pergunta ao banco, já faça a consulta para recuperar as respostas dela. Ou se eu quero ser lazy, se eu quero ser preguiçoso e só recuperar essas perguntas quando realmente esse get respostas for chamado, tá? Então, isso é uma configuração que depende de caso a caso, ok? Eu acho que o default é ser guloso e recuperar logo, mas eu nem tenho certeza. Oi, Gabriel. Professora, é porque a senhora está explicando aí, no caso, um relacionamento bidirecional, né? No caso que pergunta com essas respostas que tem, e a resposta, ela sabe de que pergunta é, né? No caso, tipo assim, daquela parte da publicação, a senhora explicou que publicação em usuário não seria bidirecional. No caso, tipo, como é que eu faria o mapeamento nesse sentido? Não, se isso aqui não for bidirecional, é como a gente tinha feito antes, né? Até antes de entrar nesse slide aqui, deixa eu voltar aqui. Até aqui, né? A gente tinha uma relação unidirecional. Só a resposta sabia que essa relação existe. E deu tudo certo, né? A diferença é que a questão é que a gente teve que programar, né? Sabendo, dado que pergunta não sabe dessa relação com resposta, né? A gente teve que programar tudo via o repositório de respostas, né? O repositório de respostas é que deveria responder quais são as perguntas relacionadas a uma dada resposta, tá? Mas essa é uma relação direcional, a gente poderia ter parado por aqui. Mas como eu quero mostrar a vocês como é a configuração, se a gente resolver que é uma relação bidirecional, aí eu estou mostrando essa outra possibilidade, tá certo? Entendi. E aí, quando em pergunta, a gente também define a relação, e aí pergunta agora passa a ter conhecimento dessa relação, e aí, em termos de banco de dados, nada vai mudar, tá? A resposta continua tendo a chave estrangeira de pergunta aqui, ó. Certo. E a pergunta, ela, em termos de tabela, né, ela vai ter o ID dela, se ela foi apagada ou não, e o texto dela, tá? A pergunta, ela não em termos de tabela, né, a tabela de pergunta, ela não guarda nenhuma informação sobre esse relacionamento, tá? A entidade proprietária é a entidade resposta, que é o lado muitos, isso vai sempre ser assim, porque é mais natural, que é muito mais simples colocar a chave estrangeira aqui, tá? E aí, no caso em que esse relacionamento
seja mais comum ocorrer do lado 1, que é esse lado pergunta, aí a gente faz ele ser bidirecional usando esse method by aqui, tá? Certo. Aí, no caso, seria possível... Ah, entendi. Agora, porque a minha dúvida, eu fico pensando, mas como é que eu vou pegar as respostas de uma pergunta se eu não tenho como saber... Se a Não, para pergunta que não você essa faça resposta. isso aqui, ó, para que você faça essa configuração aqui, é preciso que você tenha feito essa daqui, tá? Uhum. Essa daqui é obrigatória. Certo. Essa aqui é que é opcional, Mostra de novo aquele tá? método, professora, do get resposta. Esse aqui? Esse aqui é de quando a gente tinha a relação unidirecional, ou seja, a pergunta não sabia. Agora eu vou mostrar como é que fica esse método se pergunta conhece essa relação, tá? Ele vai ficar bem mais simples. Ah, certo, entendi. Certo? Se a gente resolve fazer essa relação bidirecional e a gente adiciona essa configuração aqui, tá? E adiciona esse método aqui na entidade pergunta, aí, para resolver, né, essa funcionalidade de recuperar as respostas de uma pergunta, né, isso aqui já no serviço já, tá? Eu vou ter aquele mesmo método getRespostas, que recebe o ID, que verifica se a pergunta existe, se não existir, lança uma exceção. Se existir, ele vai perguntar. Ele vai lá no repositório antes o que a gente tinha era isso, né? Ia no repositório de respostas e pedia find by pergunta, que é para aquele método extra que a gente adicionou. Mas agora que a gente tem essa relação bidirecional, a gente não precisa mais ir no repositório de respostas. No próprio repositório de perguntas, né, quando a gente faz find by ID e recupera, aí a find by ID vai me dar a pergunta, né? Só que eu pego essa pergunta e chamo o get respostas dela e isso vai me dar as respostas dela. Certo. Tem que começar a voltar para Então, outra. Eu quero entender aquele return. Find by pergunta. Aí a senhora fala, repositório de perguntas find by id.get. Ah, entendi agora. Você passa uma pergunta com parâmetro. Isso aqui é só recuperando a pergunta, porque aqui era aquele exemplo de unidirecional que só a resposta que sabia da relação. Então, eu tinha que pedir ao repositório de respostas para recuperar a pergunta, né? Uhum. Find Então, by tipo pergunta assim, é recuperar as respostas a partir do atributo pergunta. E aí eu passava quem era a pergunta e ele me recuperava todas as respostas relacionadas a essa pergunta. Isso era antes, no relacionamento unidirecional. No relacionamento agora bidirecional, vai ficar muito mais simples. Eu recupero a pergunta do repositório de perguntas e chamo o método getRespostas. E aí eu vou ter todas as respostas dessa pergunta. não é realmente necessário, só fez mais simplificar, né? Exatamente. Exatamente. Certo. Tá? Entendi. Agora, se esse negócio é uma coisa lenta, e é uma coisa que todo usuário vai fazer, assim que recupera a pergunta, já quer recuperar as respostas, aí talvez faça sentido você ter isso, porque você pode recuperar antecipadamente do banco de dados e dar ao usuário uma experiência melhor. Certo, entendi. Tá? E agora a gente vai passar para outra configuração, de outro tipo de relacionamento, tá certo? Vocês lembram qual é a relação entre palavra-chave e pergunta? Ah, eu nem falei de palavra-chave, né? Imagine aqui que essa pergunta, ela tem uma palavra, essa pergunta está associada à palavra-chave, tá? Porque a gente pretende, no futuro, a gente pretende ter uma funcionalidade que a gente recupera perguntas por palavra-chave. Então, vamos supor que a gente quer recuperar todas as perguntas relacionadas a, sei lá, Eclipse. Tá? Perguntas e respostas sobre desenvolvimento de software, e eu quero recuperar perguntas que tem a palavra-chave Eclipse, por exemplo. Tá? Então, as perguntas, elas vão começar a estar associadas à palavra-chave, ok? Qual seria a relação entre palavra-chave e pergunta? Eu posso ter muitas perguntas com a mesma palavra-chave? Sim. Sim. Uma palavra-chave, ela pode estar associada a muitas perguntas? Sim. Sim. Que tipo de relação é essa? Muitos para muitos. Muitos para muitos. Perfeito, Diego. Então,
Essa relação de muitos para muitos a gente vai começar a configurar agora, tá certo? De forma bem simplificada, a gente tem uma tabela de palavras-chave. E a própria palavra-chave é o ID. Assim, a gente impede que a gente tenha palavras-chave repetidas lá no banco, tá bom? Então, imagina que a gente tem uma tabela que tem só uma coluna, que é a palavra-chave, e essa coluna é o próprio ID dessa tabela, ok? Só para simplificar. Tu tem alguma pergunta, Gabriel? Assim, é que eu não lembro mais do conceito de palavra-chave. Tô boiando. É porque ele entrou agora mesmo. Eu estou dizendo que agora esse software que a gente está desenvolvendo, né, tem essa funcionalidade de ter palavras-chave associadas a perguntas. Certo, Então, cada certo. pergunta, né, tem o texto da pergunta, tem o ID da pergunta, se ela foi apagada ou não, e ela tem também uma coleção de palavras-chave associada a ela, tá? Tem uma lista de palavras-chave associada a essa pergunta. De forma que no futuro a gente tenha uma funcionalidade nessa API que é recuperar perguntas que tenham uma determinada palavra-chave, ok? E aí, isso é uma relação de muitos para muitos, tá? Aí eu pergunto para vocês, dado que essa é uma relação de muitos para muitos, é possível a gente adicionar uma coluna extra na entidade, na tabela de pergunta, com o ID da palavra-chave? Isso Não. resolve? Não. Não resolve, porque eu tenho muitas palavras-chave que possam estar associadas a uma determinada pergunta. Então, isso não resolve. Resolveria adicionar uma coluna extra em palavra-chave para indicar o ID da pergunta que está relacionada a essa palavra-chave? Não. Não, também não. Mesma questão, né? A palavra-chave está associada a muitas perguntas, tá? A gente está numa relação muitos para muitos. Lembra que o lado muitos era o proprietário, mas é porque o outro lado era só um. Então, era natural ter uma coluna extra ali com uma única, o identificador, né, daquela entidade única que se relacionava com essa. Agora que é muitos para muitos, isso não resolve. O que vai resolver aqui é o que a gente chama de uma tabela de associação, tá? É uma tabela que vai ser necessária para que a gente consiga fazer um join entre outras duas tabelas, ok? Vocês conseguem imaginar já o que é que tem que ter nessa tabela de associação? Quais são as colunas que tem que ter lá? Se eu quero fazer um join, pensa em termos de BD, você já pagaram, sabe mais que eu, certeza. Quero fazer um join, certo? Da tabela palavra-chave com a tabela pergunta. Para fazer isso, eu preciso de uma tabela extra, que a gente chama tabela de associação, associativa, sei lá. E essa tabela extra, quais são as colunas que ela precisa ter? Criar duas chaves estrangeiras, né? Com ID da Perfeito. resposta e da pergunta. ID da palavra-chave, né? Sim, isso. ID da palavra-chave e da pergunta. Certo? E aí é isso que a gente vai configurar agora. Como é que a gente faz isso lá no Spring Boot para que isso seja possível, tá? No final das contas, o esquema que a gente vai ter é esse que está aqui, ó. Vou mostrar logo o esquema para isso ficar claro para quem não entendeu ainda. A gente tem agora uma tabela que a gente chama de palavra-chave, que tem só uma coluna, que é a própria palavra-chave, e essa própria coluna é o ID dessa coluna, de forma que a gente não tem palavras-chave repetidas aqui, tá certo? A gente tem a nossa tabela de pergunta, que vocês já viram antes, né, no nosso exemplo anterior. A gente tem a nossa tabela de respostas, que aqui tem uma chave, inclusive chave estrangeira de pergunta, por causa daquele outro relacionamento. E agora a gente tem uma nova tabela, uma tabela que associa pergunta à palavra-chave, tá? E essa tabela tem o ID de pergunta e o ID de resposta, ok? E essa tabela aqui, ela é necessária para que a gente consiga associar perguntas às suas palavras-chave. Beleza? Então, a gente vai configurar isso. Aqui nessa classe pergunta, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um novo atributo, ó, que é esse atributo, que é uma coleção de palavras-chave, tá vendo aqui?
uma coleção de palavras-chave. E aqui a gente tem que a gente está definindo a relação. Esse atributo está em uma relação de muitos para muitos com a entidade. Ele define uma relação de muitos para muitos com a entidade palavra-chave, ou seja, existe uma relação de muitos para muitos entre pergunta e palavra-chave. E esse atributo aqui que eu estou usando é o atributo que eu vou usar para definir essa relação aqui. Antes, a gente tinha uma coluna de associação, que era o join column. Agora, eu tenho uma tabela de associação, tá vendo? Que é o join table. Da mesma forma que onde eu encontrava o join column, ali era a minha entidade proprietária. Agora, onde eu encontro o join table, vai ser minha entidade proprietária, tá? Se esse join table está sendo definido na entidade pergunta, então a gente diz que a pergunta é a entidade proprietária e para que a relação seja unidirecional, basta que a gente defina a entidade proprietária, tá? Aí a outra entidade não precisa ficar sabendo de nada, beleza? Da mesma forma como tinha naquele outro exemplo que a gente viu, né? A entidade proprietária era a resposta, a gente tinha um join column lá em resposta, e bastava essa configuração para que essa relação já existisse de forma unidirecional, não é isso? Aí aqui, essa join table, a gente tem que definir agora o nome dessa tabela, que eu disse que era pergunta, palavra-chave, quem são as colunas dessa tabela, tá? As colunas dessa tabela são duas colunas que vão estar associadas a outras tabelas. Uma coluna que vai estar associada à pergunta e outra coluna que vai estar associada à palavra-chave, tá? E já que eu estou na classe pergunta, isso aqui não precisa decorar não, tá? É só para ter um certo entendimento do que está acontecendo aqui. Eu estou na classe pergunta. Eu, desenvolvedor, projetista, decidi que a pergunta é a proprietária. Podia ter sido o contrário, podia ter dito que palavra-chave era proprietária e definir isso aqui lá em palavra-chave, tá certo? Só que seria uma configuração diferente. Mas eu defini isso em pergunta porque eu achei que fazia mais sentido definir em pergunta, tá? Eu digo qual é o nome da tabela que eu quero gerar. Aqui, esse join columns, ele vai indicar o nome da coluna, tá? Que vai ser o ID dessa própria entidade, tá? Porque se essa entidade é onde eu estou definindo, aí, ó, aqui tem join columns, e aqui tem inverse join columns. Eu acho bem estranho esses nomes, mas o caso aqui, a gente vai ter duas colunas, as duas são chaves estrangeiras, por isso que tem esse join column aqui, esse join column aqui. Só que essa primeira que a gente está definindo aqui é a chave estrangeira dessa própria entidade aqui, né? De onde eu estou definindo essa tabela. E esse inverse aqui é a chave estrangeira da outra entidade relacionada, que no caso é a palavra-chave, tá? Por isso tem um inverse. Achei bem estranho esse jeito de fazer, mas é isso que a gente está dizendo. E a gente está dando aqui o nome às colunas dessa nova tabela que a gente vai definir. Aqui é o nome da tabela, aqui é o nome da coluna que vai guardar a chave estrangeira de pergunta, e aqui é o nome da coluna que vai guardar a chave estrangeira de palavra-chave, ok? Dessa forma aqui, com essa configuração, a gente vai causar o quê? Vai causar aqui a implementação do JPA, né? Vai criar essa tabela aqui para a gente, e toda vez que a gente criar uma nova pergunta, essa tabela aqui vai ser atualizada, tá? Eu criei uma nova pergunta com determinadas palavras-chave, tá? Isso vai ser refletido nessa tabela aqui de pergunta, palavra-chave, automaticamente para a gente não vai precisar fazer nada. Lá em palavra-chave, se eu quiser que essa relação seja bidirecional, tá? Aí eu vou fazer algo parecido com o que a gente tinha feito antes, tá? Aqui a gente já definiu na entidade proprietária, a gente já definiu a tabela que a gente quer criar. Agora, na outra entidade, que é a entidade não proprietária, que nesse caso aqui é a palavra-chave, a gente vai só dizer que existe uma relação com pergunta, ó. Então vai existir aqui esse atributo novo, tá? E essa relação já está mapeada pelas palavras-chave aqui, ó,
Tá vendo? Palavra-chave, palavra-chave. Já está mapeado através desse atributo, palavra-chave. Ok? Igual como a gente já tinha feito para o outro caso para muitos. Aqui tem essa novidade aqui, que eu vou mostrar, porque vocês vão começar a ter esse erro. Esse JSON Ignore é só no caso de quando a gente está usando algum software que vai receber o JSON, né, dessa pergunta aqui, dessa palavra-chave aqui. Quando a gente faz esse get perguntas, esqueci de falar isso aqui. Quando eu configuro isso aqui na classe pergunta, eu posso ter esse método aqui, né? Eu devo ter esse método agora, get palavra-chave, de forma que eu recupere as palavras-chave relacionadas a determinada pergunta, tá? Da mesma forma, agora, né, que essa relação é bidirecional e eu defini agora esse atributo perguntas, eu posso agora, nessa classe, nessa entidade palavra-chave, ter agora esse método get perguntas, tá certo? Aí imagine que você vai recuperar as perguntas associadas a uma dada palavra-chave, tá? Aí, quando eu recupero essas perguntas e eu vou mostrar em algum software de visualização, né? Sei lá, alguma informação, né? O JSON, vamos supor, você está usando o Postman e vai usar o Postman para recuperar as perguntas de uma palavra-chave, né? Aí você vai fazer o get perguntas. Só que o perguntas tem as palavras-chave. Aí, dentro da hora que você vai mostrar lá o JSON daquela pergunta, ele vai chamar o get palavra-chave. Só que quando você faz o get palavra-chave, a palavra-chave tem a pergunta. Aí você vai entrar num loop. Porque a palavra-chave tem a pergunta, aí você vem para cá para recuperar as perguntas. Aí, quando você está recuperando a pergunta, recupera a palavra-chave, vai para lá. Então, um dos dois tem que ser ignorado. Geralmente, a gente vai ignorar o que é da classe não proprietária, tá? Note que se a gente não tivesse uma relação bidirecional, esse loop não ia acontecer, né? Eu ia recuperar as palavras-chave aqui e pronto. A palavra-chave não tem nenhuma relação com pergunta, ia recuperar, acabou. Agora, como existe essa bidirecionalidade, né, a gente vai ter esse problema, tá certo? Beleza até aqui? Tá bem pertinho já terminando. Mais ou menos. Essa parte aí me deixou meio encabulado aqui. Foi o que especificamente? Eu não entendi muito bem, eu me perdi, na verdade, as palavras assim, quando você foi explicando aí. Eu só me lembro da parte que você falou, isso aqui vai dar um bug, vocês vão precisar fazer isso aqui, pronto. É porque quando você recupera as perguntas de uma palavra-chave, aí o que é que tem na pergunta? Tem as palavras-chave. Aí você vai lá recuperar as palavras-chave. Aí a palavra-chave tem a pergunta. Aí no software, se eu estiver usando um software para mostrar o resultado dessa solicitação, ele vai entrar em loop. Mostrando, aí mostra a pergunta. Aí a pergunta tem que recuperar as palavras-chave. Aí quando vai recuperar a palavra-chave, vai recuperar a pergunta daquela palavra-chave. Entendi. Aí ele vai mostrar a pergunta. Aí quando vai a pergunta, aí tem a palavra-chave. Ele vai entrar no loop, vai dar um overflow aí de alguma coisa até que ele vai parar. Tá? Entendi. Aí não foi erro, foi só esse loop de apresentação. É por isso que você coloca esse JSON ignore aqui, que é para o JSON ignorar. Então, o JSON de palavra-chave vai ignorar quem é a pergunta. Se você, por acaso, quiser mostrar o JSON, né, de palavra-chave relacionada a essa entidade palavra-chave, ele vai ignorar que esse atributo pergunta existe. Aí você encerra esse loop. Pode falar, Anderson. Só por experiência própria, não é muito bonito não, tá? O resultado que acontece no post, mas isso quando não dá um erro, né? Principalmente sem o quando ignore, né? Principalmente quando você está pedindo para, no caso, o H2 criar o próprio ID lá na hora que está criando a tabela e inserindo os dados. Não acha estranho caso esse erro ocorra e quando você for olhar, oxe, não está vindo ID1, por que está no ID 33 agora? Não entendi, cara. Rola esses bugs muito loucos aí. Assim, não dá para eu mostrar todas as situações, assim, mas toda vez que você tiver uma situação que você está usando o post, mas dá uma rolada, assim, um monte de coisa, de repente fica... daqui a pouco para, geralmente é um JSON ignore que vai resolver em algum lugar, tá? Então, a gente configurou já todo tipo de relação, só falta a última. Essa última é mais fácil, relação de 1 para 1.
tá? Por que é mais fácil? Né? A gente não precisa de tabela de associação e a gente tem a opção de escolher qualquer uma das entidades para ser a entidade proprietária, né? Porque quando a gente estava lá de um para muitos ou muitos para um, só a entidade muitos é que poderia ser a proprietária, né? E guardar uma coluna extra com a chave estrangeira da outra entidade. Aqui, como as duas são de um para um, tanto faz eu escolher qualquer uma das duas entidades para ser a entidade proprietária. Tá? Aqui foi uma forçada de barra, imagine que essa aplicação tem usuário e que a gente tem uma outra entidade que guarda informação de contato, tá? E que existe uma regra de negócio, cada informação de contato só pode ser de um único usuário e todo usuário precisa ter uma informação de contato, tá? Então, isso é uma relação de um para um. Eu posso escolher tanto usuário quanto informação de contato para ser a classe, a entidade proprietária, tá? Mas aí a gente pode pensar onde é que faz mais sentido, né? Porque, inclusive, a entidade proprietária é a obrigatória que a gente tem que configurar, né? Aí a gente só precisa configurar na outra entidade se a gente resolve que é uma relação bidirecional, tá? Então, aqui nesse caso, né, o que é mais comum? Eu tenho um usuário, querer recuperar a informação de contato desse usuário, ou eu tenho uma informação de contato e querer recuperar o usuário, né? Então, eu acho que é mais comum eu ter um usuário, quero recuperar a informação de contato, então eu posso fazer o usuário como sendo a entidade proprietária, e de repente eu nem quero que a informação de contato saiba dessa relação, porque de repente na minha aplicação não tem essa funcionalidade de identificar, de recuperar o usuário através da informação de contato, tá? Isso vai depender, mais uma vez, das regras de negócio dessa aplicação que a gente está desenvolvendo, tá? Mas é um relacionamento de um para um, tá? E ele vai ser configurado muito parecido com o que a gente fez lá na classe resposta, lembram? Na entidade resposta, quando a gente configurou lá o relacionamento, tá? A gente vai ter esse novo atributo, que é do tipo contato, tá? A gente vai marcar que é um relacionamento de um para um, e a gente vai definir uma coluna de associação que vai ter a chave estrangeira do contato, né, aqui. Então, a gente tem lá no banco de dados, a gente tem uma tabela contato, e a gente tem uma tabela usuário, e nessa tabela usuário, a gente tem a chave estrangeira de contato, tá? E aí, dessa forma, a gente pode ter um set contato aqui, um get contato. E se a gente quiser que a classe contato também tenha conhecimento dessa relação, a gente vai ter do mesmo jeito lá, a classe contato teria um atributo do tipo usuário, né, marcado com a relação one-to-one, e em vez de join column, a gente teria aquele mapped by contato, né, que é o que a gente já viu, essa é a forma usual de configurar a relação na entidade que não é a proprietária, ok? A entidade proprietária vai ter sempre o join column ou join table, e a outra entidade vai ter sempre o mapped by. Pode falar, Gabriel. Professora, no caso, essas anotações, one-to-one, one-to-many, many-to-many, elas têm alguma função lógica dentro do, tipo assim, de criar métodos ou alguma lógica por trás, ou ela só serve para documentação mesmo? Acho que só para documentação mesmo, viu? Agora você me pegou. Não, eu não acho que elas criam nada por trás, não. Talvez seja alguma coisa a respeito de, talvez se eu colocar aqui many to many, ele não deixe eu colocar esse join column aqui, sabe? Uhum. As anotações são muito usadas para identificar erros em tempo de compilação, né? Eu não preciso executar a aplicação, nesse caso aqui, para ver que não é assim que eu vou fazer, né? Então, se lá por trás tiver umas regras de negócio que vão ser observadas, né? Tipo, se aqui for many to many, eu não posso ter join column. Se aqui for one to many, eu não posso ter join column, né? Então, esse tipo de verificação pode ser feito em tempo de compilação, ou seja, no momento em que você está escrevendo o código, ele já pode gerar um erro para o desenvolvedor ver que tem um problema ali de configuração, tá certo? Eu estou chutando, eu imagino que é isso, era o que eu faria. Mas eu acho que é isso mesmo. E só para terminar, né, essa nossa aula de hoje, a gente já falou sobre o FET, né, que é aquela questão de se eu tenho duas entidades que se relacionam, quando eu recupero uma, eu já recupero as instâncias da outra entidade que estão relacionadas a essa, ou eu deixo para recuperar depois de forma preguiçosa, tá? Uma outra configuração diz respeito ao salvamento, a propagação de operações lá no banco de dados, nem só o salvamento. Então, por exemplo, a Cascade, tá? Você já deve ter ouvido falar disso.
Então, quando eu salvo uma resposta, eu salvo a pergunta, quando eu salvo uma resposta que é de uma determinada pergunta, eu recupero a pergunta, adiciono uma resposta lá, essa pergunta, aí eu salvo só a pergunta. A resposta, já que tem uma relação, ela vai ser salva automaticamente ou não? Ou, se eu deleto uma pergunta, automaticamente lá no BD, as respostas associadas devem ser deletadas também, tá? É esse tipo de configuração, inclusive, ele é bem flexível, você pode colocar, toda vez que for para salvar, é em cascata, mas se for para deletar, eu vou deletar na mão. Então, assim, tem uma série de configurações aqui que a gente não vai tratar em detalhes, tá? É muita coisa já para vocês verem, mas quem tiver já experiência no que a gente está vendo, já pode ir estudando essas outras coisas e começando a brincar com isso também, tá certo? Eu vou colocar lá no GitHub um monte de coisas para vocês, tá? Tem material de leitura, que foi eu própria que escrevi, sobre tudo isso que a gente conversou hoje, que está aqui. Tem esse código que a gente viu hoje, que também está lá no GitHub, tá certo? Que vocês podem ver o código todo, inclusive brincar com o Postman e tal. E tem o Lab, que eu vou passar umas atividades para vocês programarem, tá certo? A aula já foi bem extensa. Eu vou fazer o seguinte, vai ser bastante atividade,